sair e vou voltar de novo. Vamos lá. Saí. Agora eu vou entrar de novo. Está totalmente sem som, ok? Vejam aí direitinho.
Está totalmente sem som. Vejam aí direitinho. Um abraço. Pessoal, em casa, vocês estão ouvindo agora? Agora sim. Ai, obrigada. Desculpa, viu? Agora Sim. sim. Algumas possíveis vocações de indivíduos com forte terceiro raio: filósofo, organizador, astrólogo, economista, historiador e empresário. Mas um empresário bom se tiver um sétimo junto, né? Se tiver um quinto junto, senão fica muito vago. Algumas nações, cidades e povos. Percebam que não tem nenhuma alma de terceiro, olha, só personalidades. Então a China é um país de alma 1, personalidade 3. Eu acho que a gente consegue ver com clareza essa personalidade 3 hoje, por conta de todo o domínio tecnológico, econômico que eles têm hoje no mundo, né? Essa habilidade para o mercado é muito presente. A França, olha que bonita a França, né? Ela tem aquilo que a gente falava, do quinto e terceiro raio. Eu estava até conversando com meu pai ontem, né, pai? Do terceiro raio na França, muito evidente. O que a França trouxe para a gente na Revolução Francesa? O terceiro raio: liberdade, igualdade, fraternidade, ideias amplas, abstratas, né? Muitos dos filósofos, dos grandes pensadores existencialistas, nasceram na França. Isso tudo é uma ponte para o seu verdadeiro Dharma, que é o quinto raio, que é a ciência abstrata. Onde que o Espiritismo nasceu? O Espiritismo é um movimento de quinto raio, né? Para trazer a consciência de algo espiritual para ser comprovado pela ciência. Esse é o Dharma do Espiritismo, né? Quando ele veio para a gente. Então, por isso que tinha que ser na França, né? Esqueci de traduzir. Os judeus, eu coloquei aqui porque achei interessante a gente perceber isso, né? Os judeus não são uma nação, mas como povos, eles são um povo de primeiro raio de alma e terceiro de personalidade. São os melhores, as pessoas que melhor mexem com dinheiro, as grandes corporações, bancos, né? Estão muito sob essa influência. O ensinamento diz que o Dharma do povo judeu é justamente se misturar na humanidade, que na verdade não deveria ter um Estado de Israel. E a gente não vai entrar numa discussão, né, semita ou antissemita, mas o ensinamento diz que o Dharma do povo de Israel justamente é se misturar em todas as nações e ajudar nesse problema que a gente vive tanto, que é o problema da má distribuição de rendas. Eles teriam essa habilidade de fazer circular com mais sabedoria a energia do dinheiro, a energia dos recursos, dos bens, né?
E a cidade de Nova York, também um grande centro econômico, né? E talvez um pouco distante ainda do Dharma dela, que é ser, além de ser um centro de comércio, ser um centro de amor, né? De distribuição de amor. Mais algum? Ou terminou? Aqui, só algumas personalidades, igual a gente tem feito, não é o mestre tibetano que passou isso, foi uma pessoa, um astrólogo chamado Philip. Então, é sempre para nossa reflexão, né? Não necessariamente isso é verdade, mas eu achei interessante. Então, alguns exemplos de terceiro raio de alma com primeiro de personalidade. Karl Marx, Rockefeller, Russell, Voltaire, Gertrude Stein, Shylock, que era um personagem do Shakespeare, do Mercadante de Veneza. Terceiro raio de alma, segundo de personalidade, Spinoza, Einstein, São Tomás de Aquino, Lewis Carroll, Copérnico, Gibbon. 3 e 4, Sartre, Woody Allen, James Joyce, Spielberg, Júlio Verne, Mark Twain, Asimov, Arquimedes, Aristóteles. Olha que legal aqui, né? Todos exemplos de cientistas com amplo pensamento, aquilo que a gente falava. Arquimedes, Aristóteles, Newton, Bohm, von Neumann, que foi para a NASA, né? O cara que era do Império do nazismo. Terceiro raio, personalidade 6, Trotsky, Maquiavel, Giordano Bruno, Carnegie, que era um empresário e filantropo. Aqui eu marquei porque filantropia é uma característica do sexto raio. Pascal. Aqui o Goebbels, que era o ministro da propaganda nazista. Também achei interessante a gente falar sobre ele, porque tinha essa mente toda de entender a propaganda nazista. Ela é considerada uma excelente propaganda, então ele tinha uma visão muito ampla, e um sexto raio, que era o ideal. O que movia essa propaganda toda era o idealismo. Eles acreditavam realmente que aquela era uma ideia que poderia beneficiar a humanidade. Terceiro com sétimo, Euclides, que é o grego, pai da geometria, James Baker, Immanuel Kant, Kepler e Henry George. Henry George foi um americano, que ele falava, tem até um movimento na economia chamado Georgismo, que ele falava que são ideias um pouco parecidas com o capitalismo, porque ele falava que todos os seres humanos deveriam ter acesso, né, a todos os bens, porém, não era o Estado, né, que deveria fazer isso. Então, é uma das coisas que diferem do comunismo. Mas, falei capitalismo errado, do comunismo. Mas, cada um ter o seu acesso, mas todos deveriam ter acesso. Esse acesso medido por cada um, mas cada um deveria ter acesso a esses bens. E ele falava que a gente deveria pagar um imposto único, que ajudaria a uma economia pura. Por isso que eu quis trazer também. Essa questão de ter o tipo A e o tipo B são princípios bem diferentes, vai ser para a descrição. Né? E aí eu entendi que o terceiro raio é mais idealista, vamos dizer assim. Né? Ele tem ideias. Ele tem facilidade com a mente abstrata. Isso. Mas, ao mesmo tempo, ele consegue ser super prático. Então, ele não vai ser tão prático, a não ser que ele tenha algum outro raio. O sétimo raio é bem mais prático, por exemplo. Ou o quinto raio é bem mais prático. O terceiro, ele tem uma característica mental, mas uma mente que vê melhor o todo do que os detalhes, do que a implantação desses detalhes. A não ser que ele tenha um outro raio que faça isso, como a gente viu alguns casos aqui. Senão ele vai tender a ficar... Bom, então ele pode estar na alma, na personalidade, na mente, raros casos, só em discípulos, e também no corpo físico. Então, o corpo mental de terceiro raio, ele pode ser encontrado em discípulos, ainda assim não é comum. No livro, o Mestre Tibetano tem 2 livros que se chamam Discipulado na Nova Era, 1 e 2, onde ele dá instruções a diversos discípulos
que se correspondiam por carta com a LCD no mundo inteiro. Desses todos, só tinha um com terceiro raio de mente. Bem raro. Eu tenho um amigo que diz que a hipótese dele é terceiro raio de mente. É muito raro, mas pode acontecer. Tá? Então, mas eu vou falar aqui porque pode acontecer. Se o indivíduo tem o terceiro raio na mente, a mente tende a ser muito sensata, ativa, criativa, manipuladora, fluida, flexível, construtiva, planejadora, estratégica, calculista, um complexo processo do pensamento envolvido. Uma mente ampla, muito intelectual, pensamento abstrato, versátil, geradora de opções. Está vendo como não é muito prático? É diferente de uma mente de quinto raio, por exemplo, que ia ser muito voltada para o concreto, para a experimentação, para a análise. Aqui não, aqui está num outro nível, mais amplo. Aqui eu coloquei algumas condições de terceiro raio do corpo, ou para a gente fazer uma comparação também para ir anotando. O nosso corpo físico, o ensinamento diz que ele pode ser de sétimo ou terceiro. Então eu vou ler os dois, só para a gente ficar um pouco mais clara a diferença. O raio físico com sétimo raio, ele se foca mais na parte etérica, enquanto o físico, o terceiro, mais na nossa parte densa. Então, a constituição do corpo físico de terceiro raio tende a ser mais robusta, encorpada, troncuda, forte, resistente, enquanto o sétimo raio vai ter um corpo físico mais refinado, com traços mais delicados. Ele tende a ser um pouco mais etéreo do que o terceiro. Os movimentos de quem tem o corpo de sétimo raio tendem a ser mais graciosos, suaves, harmoniosos, cuidadosos. E os do terceiro são mais enérgicos, abruptos, às vezes até grosseiros. Então, uma bailarina de terceiro raio vai ser um pouco mais difícil. O raio 3, no físico, está confortável. Instintos, apetites, sensações do corpo, ele é muito sensório. Enquanto o físico de sétimo raio, ele está mais confortável quando o corpo tem experiências estéticas, intelectuais, uma yoga, né? Uma coisa mais que, embora tenha físico, tem um outro olhar. O terceiro físico está mais à vontade com a existência concreta material, enquanto o físico de sétimo gosta muito de experiências psíquicas, subjetivas. O terceiro tende a ser mais ativo, eficiente, propenso a ocupar-se com atividades e trabalhos, geralmente mais concretos, práticos, manuais. O sétimo favorece o contato com energias sutis e a sua ancoragem no plano físico. Então, aqui já tem um bom material para a gente ir criando a nossa hipótese de corpo físico. Então, antes da gente terminar, porque a gente está quase no nosso horário, eu queria a ajuda de vocês para a gente construir uma tabelinha aqui de primeiro, segundo e terceiro raio. O que vocês acham? Já deu para a gente ter uma noção dessas três energias. O que vocês acham que tem? Não, de qualidade que eu quero falar. Por exemplo, vou colocar aqui para ajudando vocês, tá? Então, o primeiro raio, vou colocar vontade. O que mais? Poder. O que mais? Foco. Pode ser também. A gente vai ver que o melhor é o quinto, mas também tem foco. Né? O que mais? Determinação. Vou colocar um símbolo, espada. É um símbolo de primeiro raio. O que mais? Podem falando dos outros também. O que tem aqui? Então, o terceiro poderia ser a flecha? O terceiro pode ser a flecha. Pode ser o arco também, Beth. O que mais? O segundo eu vou colocar o cálice, por exemplo. Tá? O que mais? O amor no segundo. Educação no segundo. O que mais? Hã? Atração está no segundo. Magnetismo.
Não sei quando que era tímido também, não. Também, timidez. Timidez. Distribuição. No segundo? O É. que mais? Empatia. Energia. Quem falou empatia? Em qual? No segundo. Muito bem. O que mais? O primeiro pode ser uma obstinação e pode ser teimosia. O que mais? No segundo, calma, tranquilidade. Calma. Eu vou pôr a rosa no segundo, que eu gosto. O que mais? Eu vou pôr síntese no primeiro, tá? E vou pôr unidade no segundo. Porque são coisas que a gente às vezes confunde, né? Síntese e unidade. Coisas um pouco diferentes. É importante a gente. Elas são complementares, mas são diferentes. E no terceiro, tá meio podre aqui, né? Pensamento, inteligência. Falta de foco, né? Vou pôr abrangência, tá bom? Dispersão. Vocês ganharam. Dispersão e falta de foco. O que mais? Hã? A gente pode falar se é visionário ou não? Visionário, muito bom. Amplitude. Amplitude. Falta energia um pouco, mas vai perdendo, né? Boa, Johnny. O que mais? Pode colocar lógica. Lógica. A lógica, ela tem relação também com o quinto, mas cabe aqui também. O que mais? Vou colocar filosofia, que a gente não colocou aí. Política, muito bem, tá? Segundo tem perfume, vou colocar, tá? Não é? Ele atrai, né? Reino vegetal. Tem uma queda nisso, não vai. Não sei se detalhe, terceiro, mas alguma coisa de mundo das ideias. Ideias. Vamos ver se falta alguma coisa aqui pra gente ver. Idealista no terceiro também, que tem a ver, né, com as ideias, com a filosofia. Vamos ver se tá bom já. Acho que tá bom, né? Tá bom. Na semana que vem, a gente vai falar sobre o quarto raio. Como a gente tem ao pé, vai dar tempo, eu acho. A gente não tem muitas semanas até o final, mas eu acho que dá pra gente ir 2 semanas só até o final. Então eu faço quarto, quinto, sexto e sétimo. Não faltem nas próximas semanas para a gente fechar os 7 raios. Depois eu vou trazer um diagrama que vai sanar um pouco das nossas dúvidas. Isso talvez seja terceiro, talvez seja sétimo. Parece o quinto aqui, mas parece o primeiro, parece o segundo, mas parece o sexto. Vai ficar mais claro para a nossa compreensão. Tá? Você falou, então, o físico é mais fácil de identificar, porque são só dois. Exatamente. Depois a gente vai ver. O da mente, em geral, é 1, 4 ou 5, porque a gente ainda não viu 4 ou 5. Mas aí a gente vai ver no nosso próximo encontro, eu vou focar nisso. O emocional é 2 ou 6, em geral. Então também é mais fácil. Para daí, até no nosso último encontro, a gente tentar construir uma hipótese de vários, né? Aí depois a gente amadurece, porque sempre ela é meio falha no primeiro momento. Não, ela vai obedecer, você vai mudando o raio do
Ah, é tudo bem, né? É desse jeito mesmo. Pessoal de casa, tudo bem? Tá, pode. Pessoal, mais alguma dúvida? Podemos concluir.